Aí galera, tranquilo, na boa? Meu assunto de hoje vai ser a CPI pelo seguinte motivo, né? Eu tenho observado, de ontem para hoje explodiu as mais diversas opiniões sobre a CPI e confesso que a maioria delas com problemas, com equívocos no conceito. Então, me deu a vontade de vir aqui bater um papo informal, né? Na tentativa de trazer elementos que ajudem as pessoas a compreenderem o que é e, portanto, opinarem de maneira mais coerente, mais consistente. Um dos equívocos que me chamou a atenção é a confusão entre o conceito de impeachment e o conceito de CPI. Né? Aonde houve o equívoco? O equívoco está em que as pessoas trouxeram o aspecto político do impeachment, né, as decisões políticas que envolvem impeachment, trouxeram para a questão da CPI. Quase que dizendo que a CPI se baseia em ideologias, né, como que a decisão fosse 99% política e 1% técnica. E eu preciso, para desfazer esse equívoco, entre outros, eu preciso bater esse papinho com vocês. Outro equívoco é que a CPI é algo diferente, estranho, que foi arranjado para atingir o governo federal. Para isso eu preciso dizer que não é uma invenção, está previsto em diversas legislações, inclusive internas ao Senado e internas à Câmara dos Deputados. Portanto, está ali previsto, então já não é uma invenção. Também não é algo esdrúxulo, né? Porque ao legislativo cabe, é natural, é da essência dele, legislar, por óbvio, e fiscalizar. Portanto, a ideia de fiscalização através de uma CPI é perfeitamente previsível, né? Está lá descrito os procedimentos. Então não é nada de excepcional, né? Sei lá, um conluio, né? Também é importante que se saliente que a CPI ela não é algo com superpoderes também. Por que ela não tem superpoderes? Ah, a CPI pode tudo, vai fazer horrores. Também não, porque a CPI, como eu já disse, tem regramentos, né? E a CPI não é uma delegacia de polícia, né? Ela no sentido de que qualquer denúncia cabe lá, né? Não é nesse sentido. O que teria de similar a uma delegacia de polícia, de similar, é a característica investigativa. A CPI investiga. Então, o propósito da criação desse órgão colegiado chamado CPI é investigar. Investigar a autoridade, investigar, ou melhor, investigar um evento e, portanto, as autoridades envolvidas, as pessoas envolvidas, e ela, por consequência, ela não vai punir. Né? Então não é necessariamente a CPI sair dali e dizer assim, o Amilcar, portanto, cometeu tais crimes, está aqui, pegou 2 anos de prisão, regime fechado. Não. Né? A CPI ela investiga e vai criar um relatório. Este relatório irá ao Ministério Público, irá aos órgãos administrativos de fiscalização, enfim, esse relatório chegará à autoridade que terá a competência para então, né, determinar se haverá algum tipo de punição ou não. Então percebam que a CPI não é essa coisa gigantesca, perigosa, tenebrosa que vem não sei de onde, né? Ela é
ela é perfeitamente previsível, como eu já disse, porque tem toda uma normatização já pronta, né, que ela segue, inclusive tem como de uma maneira subsidiária, ela leva em consideração inclusive o Código Processual Penal, de maneira subsidiária. O que significa? Que existe ainda um procedimento processual, né, já previsto muito antes, que é, por exemplo, o Código de Processo Penal. O processo já está ali delimitado. Também ouvi falar, né, melhor, ouvi não, li, basicamente, a questão de mas é apenas um terço dos senadores, nesse caso foi o Senado envolvido, né? Mas foi um terço dos senadores, como isso? Né? Isso não é a maioria, como isso? Pois é. E aí convém que nós observemos que a garantia das minorias se manifestarem, que no mundo real a gente vê por aí, né? A gente fala das minorias, né? E essas minorias, às vezes, é minoria em termos de poder e não de quantidade, né? Mas enfim, nós temos que deixar os quilombolas se defenderem. Eu não sei que outra minoria, homossexuais, não sei. Se imagina a minoria, né? É previsível que nós tenhamos que dar atenção especial. Pois lá no Congresso, pois lá no Senado, as minorias também merecem respeito. Portanto, não é porque um grupo quer uma comissão parlamentar de inquérito que poderá a maioria no Congresso se reunir e desfazer os trabalhos ou desfazer a própria CPI. Né? Não é possível, porque existe uma garantia que as minorias possam pedir fiscalização. Até pode ser contra-hegemônico, porque afinal de contas, nem sempre as maiorias guardam a verdade, né? E portanto a democracia, para continuar sendo democracia, ela precisa observar também as minorias que que devem ser tratadas com igual respeito às maiorias. Logo, também a Comissão Parlamentar de Inquérito, apesar de ser um terço, né, ela tem dignidade tanto quanto qualquer outra atitude alicerçada na maioria. Convém também dizer, aqui indo na esteira do que eu disse antes, que não é uma delegacia no qual aceita as mais diversas notícias de crimes, né? A CPI precisa ter, evidentemente, um objeto específico, um objeto determinado, quer dizer, a suspeita, né? É preciso que seja objetiva, determinada e deve ser de extremada relevância. Não pode ser uma coisa mais particular. Exemplo, eu venho caminhando na rua, tem um buraco na calçada, eu caio na calçada, tá? Quebra a perna. É possível uma CPI municipal do Amilcar que quebrou a perna? Não. Né? Cabe uma ação civil do Amilcar em relação ao Executivo Municipal. Agora, é possível uma comissão parlamentar de inquérito no município em função de a segurança do transeunte nas calçadas do município, dos quais o Amilcar faz parte. Percebe? É preciso algo muito mais amplo, muito mais de interesse público. Por isso que a atual CPI, né, ela está aferindo o grau de responsabilidade das autoridades em relação a um fenômeno público e terrível que é a Covid-19, essa epidemia que nos assola. Então não é um caso em especial, mas se vai observar todo o contexto. E por que ela é chamada de comissão? Porque é um órgão colegiado. Né? Então são alguns senadores que têm o seu presidente, tem o relator, que se reúnem
para investigar. E por que é colegiado? Né? Para que possa as decisões serem ali discutidas, serem avalizadas por razões, por discussões jurídicas, discussões técnicas, né? E isto, essa questão de ser colegiado, de manter a discussão, de manter o estudo sobre o tema e a avaliação de provas, testemunhos, etc., é uma espécie de garantia de que o aspecto político ou aspecto individual, né, seja afastado, porque é uma decisão, as decisões, melhor dizendo, são decisões coletivas baseadas na maioria. Portanto, para que o sujeito A se sobreponha aos demais, ele vai ter que ter um grau de argumentação acima da média, vai ter que ter um fundamento jurídico, um fundamento teórico, uma fundamentação técnica, né, que garanta que os seus argumentos se sobreponham aos demais. Então veja que o devido processo legal, como eu já tinha dito lá no início, está o tempo todo por ali. Porque mesmo sendo colegiado e aqui tendo uma discussão, né, todos os envolvidos, as testemunhas, os indiciados, eles vão ter direito a se defender também. Eles vão poder falar, eles vão poder ser respeitados, poderão, enfim, todas as prerrogativas de um cidadão, né, que se envolve em alguma questão jurídica, e tem todos os seus direitos e garantias. Na CPI é muito similar. Então o processo legal é o Estado de Direito e o processo legal, portanto, está ali presente, garantindo que todo processo seja justo, seja claro, seja eficiente, né? E que as margens de dúvida sejam cada vez menores. Podemos também levar em consideração, principalmente aqueles que têm medo, que devem algo, né? E acabarão sendo expostos na CPI, né? Temos que lembrar que a CPI tem poderes também. Ela não é um mero instrumento de discussão, né? Ela pode pedir documentos, pode pedir abertura do sigilo bancário, telefônico, pode exigir a presença da testemunha, né? Pode exigir que a pessoa não minta, inclusive a pessoa já vai se compromissar em não mentir. Então, assim, eu nem quero falar muito, mas assim, a possibilidade de uma prisão em flagrante, se a pessoa mentir, né? Mas nada de excepcional, nada que nós não observemos a legislação pertinente. E ela não tem ali tudo bem claro e evidente, não há nada escondido, né? Então, de tudo isso que eu venho dizendo até agora, que eu tenho dito até agora, o objetivo é apenas uma conversa para trazer possíveis elementos que possam se contrapor às fake news, que possam se contrapor às teorias da conspiração, que possam se contrapor à ideia de que a CPI é uma excepcionalidade e principalmente, né, que as pessoas atentem que a CPI não é um processo de impeachment. Não é um processo de impeachment. Aqui é um processo investigativo, a CPI é um processo investigativo que vai gerar um relatório. Esse relatório irá ao Ministério Público, às autoridades competentes, a quem dê direito, que irão lá decidir. Portanto, esqueci de dizer, tem um tempo, são tempo certo, são 120 dias, prorrogáveis, mas enfim, esses detalhes é só chegar no Google ali e a gente encontra os detalhes. Então, o principal é isso.
né, deixar claro o que é, né, a CPI, os limites, os poderes dela e que ela não é algo tirado da cachola, não é algo inventado, não é algo terrível, né, de teorias conspiratórias. Certo? Fica um abraço e até a próxima.